Olá, caro ouvinte, que bom estar com você mais uma vez. Aqui é o pastor Charles Cruz para mais um podcast. Falando agora de Atos dos Apóstolos, vamos começar a partir do capítulo 1, o livro que foi escrito por Lucas, um historiador grego, que era também um médico, ele tinha sido médico, e o livro de Atos dos Apóstolos é o primeiro livro histórico da igreja cristã. Para muitos comentaristas, teólogos, eles vão dizer que esse livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, pois fala pouco dos apóstolos, mas muito sobre a ação do Espírito Santo na igreja. Lucas escreve para demonstrar a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas. Lembrando que Lucas também escreve um dos evangelhos. Então, Lucas, o evangelho segundo Lucas, ele dá continuidade no livro de Atos, que para alguns até deveria ou poderia chamar Lucas 2. Mostrar a expansão da igreja de Jerusalém a Roma, apesar das perseguições, também é uma das propostas, uma das narrativas que Lucas coloca nesse livro, nesse maravilhoso livro. É um livro que eu gosto muito e um livro que todos deveriam estar sempre lendo e meditando, que é o livro que fala sobre a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o início da igreja. Mostrar o espantoso crescimento da igreja, apesar das limitações humanas, também é colocado aqui por Lucas, como também ele mostra o crescimento da igreja. Ele foi possível pelas indispensáveis obras da perseverança na palavra, como também na oração. Tudo isso nós vamos estar estudando durante todo esse livro de Atos dos Apóstolos, nesta exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Como no seu primeiro livro, esse segundo, Lucas, escreve também para Teófilo. Então Lucas, escrevendo o Evangelho, ele escreve para Teófilo, como também o livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que o nome Teófilo, Theo de Deus, Philo de amigo, no grego, significa então amigo de Deus. Então é o significado do nome de Teófilo. Então bem no início aí, no versículo 1, ele começa dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, quando Jesus morreu, os soldados romanos atravessaram uma espada em seus pulmões e saiu água e sangue. Essa é uma das provas de que Jesus de fato morreu. Alguns vão dizer, que Jesus não morreu e por isso ele não ressuscitou, porque na verdade ele não tinha morrido. Mas um soldado romano não poderia errar o diagnóstico da sentença concluída. Então, por isso que o soldado ele atravessou uma lança em Jesus. E quando ele atravessou a lança em Jesus, saiu então água e sangue. E Lucas relata isso no seu livro, no seu primeiro livro, que é o Evangelho segundo Lucas. Lembrando que Lucas era um médico e ele então faz questão de citar esse acontecimento, porque essa é uma das provas que alguém tinha morrido. Quando Jesus morreu, os soldados romanos atravessaram a espada e em seus pulmões saiu água e sangue. É uma comprovação de que alguém já teria morrido. Outra comprovação também é que alguns santos ressuscitaram com Cristo e saíram andando em Jerusalém. Então, ou seja, aquilo foi um impacto muito grande quando as pessoas viram pela estrada de Jerusalém, pelas ruas de Jerusalém, algumas pessoas que já tinham morrido, mas que agora também ressuscitou. Vamos ver em Mateus, capítulo 27, versículo 51, que diz o seguinte: eis que o véu
do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos coros de santos que dormiam ressuscitaram e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Bom, aqui nós temos uma outra questão também, que as mulheres que foram anunciar que viram Jesus. As mulheres não tinham muito crédito, tanto é que quando se contava o número de pessoas, não se contavam mulheres e nem crianças. E no entanto, quem foi anunciar que Jesus tinha sido ressuscitado, ou que Jesus não estava mais no túmulo? As mulheres. Se caso os judeus, os discípulos de Cristo especificamente aí, quisessem enganar as pessoas dizendo que Jesus tinha ressuscitado, jamais teriam sido as mulheres. Os escritores teriam ocultado isso, tinham falado que teriam sido homens. Bom, a outra questão também é que Jesus, após ressuscitado, passou 40 dias com seus discípulos. Então nós temos aqui 4 teses para confirmar a ressurreição de Cristo. Primeiro, quando Jesus morreu, os soldados atravessaram a espada em seus pulmões, saiu água e sangue. Segundo, alguns santos ressuscitaram com Cristo e saíram andando em Jerusalém. Terceiro, as mulheres que foram anunciar que viram Jesus. Se alguém quisesse enganar, colocaria ali homens e não mulheres, né? E quarto, Jesus, após ressuscitado, ele passou 40 dias com os seus discípulos. Veja bem lá no versículo 4. Comendo com eles, no versículo 4, eu estou dizendo agora do livro de Atos, capítulo 1, tá? No versículo 4. Comendo com eles, determinou-lhes que não se assentassem de Jerusalém, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Depois no versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai sobre vós, o Espírito Santo. Desculpa, vou repetir a leitura do versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como os viste subir. De acordo com o pregador e teólogo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte, que os discípulos cometeram ali 2 erros. O primeiro, eles estavam à espera de um poder político. Por isso que eles perguntaram: Senhor, quando é que compete saber, quando é que será aí a revolução? Eles estavam esperando uma revolução. E Jesus disse para eles: olha, não vos compete saber nem o dia e nem a hora, mas vocês vão ficar aqui esperando até que venha sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, né? Depois, o segundo erro que eles cometeram é que eles estavam observando o céu, esperando por um Jesus celestial. Aí Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte, que a primeira visão ela é terrena demais e a segunda é celestial demais. Ou seja, nós precisamos ter os olhos na terra como uma missão da igreja e olhar para o futuro celestial. Então é uma boa exortação, onde os discípulos ficaram ali no primeiro momento esperando uma revolução terrena,
que Jesus fizesse uma revolução de forma que Israel pudesse ser realmente uma nação importante aos olhos dos homens, porque naquele tempo era Roma que era a grande nação, e os judeus, como bons cidadãos judeus, eles esperavam que Israel fosse a grande nação e que eles não fossem subjugados por outras nações. E, no entanto, quando eles estão ali diante de Jesus, eles estão esperando essa revolução, a revolução terrena. E depois, quando Jesus se ascende aos céus, eles agora começam a ficar muito celestiais, né? E quando, na verdade, nós precisamos aí ter um meio termo, entendendo que a igreja está ainda nesta terra por uma missão de levar a palavra do Senhor às nações, às pessoas. E que o propósito de Deus e a revolução que Deus quer fazer é na igreja, de fazer com que a igreja seja realmente um marco nessa terra, porque ela tem uma visão celestial. No versículo 14, vai dizer o seguinte, que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então a oração e a palavra foi como o marco zero da obra dos discípulos para o triunfo de uma igreja poderosa. A gente nota aí uma igreja poderosíssima, porque eles perseveraram, e além deles estarem perseverantes, eles estavam também unânimes em oração. Então havia uma perseverança da igreja, e essa igreja estava unânime em oração. Tanto mulheres, né, todos os demais estavam ali unânimes, orando, perseverando em Deus. Então, no versículo 15 vai dizer, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Aqui, nesses versículos 15, 16 e 17, notamos os judeus tinham uma lei que para formar uma comunidade com seu próprio concílio precisava pelo menos 120 homens judeus. E aqui nesses versículos nós percebemos, aqui no início do versículo 15, que havia exatamente 120 pessoas. Embora a lei dizia que tinha que ter 120 homens, aqui a gente vê uma premissa muito interessante, que não fala de 120 homens, mas 120 pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas, sendo homens ou mulheres ou crianças. Então, naquele momento, Deus começa a usar essa igreja que estava perseverando em oração, conforme Jesus tinha determinado que eles deveriam fazer isso, né? Ficar ali esperando até que viesse sobre eles o Espírito Santo para que eles pudessem ser testemunhas. No versículo 20, Pedro faz menção do Salmo 69, versículo 25. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite as suas tendas. Mas em João 17,12 diz o seguinte, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Por isso que diz em Provérbios, o Senhor faz tudo com um propósito até os ímpios para o dia do mal. Até a vida de Judas já estava destinada para a perdição, conforme nós vimos aqui em Salmos 69, versículo 25, João 17,12. Ou seja, já estava destinado que isso iria acontecer. Depois nós vamos notar também que Deus faz tudo com um propósito. Não há nada que não seja no propósito de Deus, como diz no livro de Mateus. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Mateus 10, 29. Então nada acontece por acaso, tudo tem o seu propósito. Assim como Judas negou a Jesus, estava tudo dentro do propósito de Deus. A história da Igreja de Cristo começa em Atos dos Apóstolos e é o único livro que não tem conclusão, porque a Igreja continua fazendo história na terra de acordo com o propósito de Deus. E nós somos
privilegiados por fazer parte da história da igreja nessa terra. E aí nós temos muitas coisas para aprender com a narrativa de Atos dos Apóstolos. Primeiro, que a ressurreição de Cristo é incontestável. Pois assim deve ser a vida de uma igreja, também uma vida incontestável. Assim também deve ser a vida de um cristão. Assim também deve ser a vida de cada um que me ouve neste momento. Todos nós devemos ter uma vida incontestável diante de Deus e diante dos homens. Pela misericórdia de Deus, é possível que Ele nos dê esta bênção. Amém? Outra questão é que a igreja precisa ser revestida de poder do Espírito Santo, como naqueles dias, conforme Lucas mesmo escreveu. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Esta promessa também é para hoje. Nós podemos também receber esta virtude do Espírito Santo. Depois nós vamos notar que assim como aqueles discípulos que andaram com Jesus por mais de 3 anos estavam esperando uma reviravolta, em Israel, nós corremos o risco hoje de ficar também com os nossos olhos voltados, nossos olhos carnais, esperando a solução de todos os problemas aqui nessa terra, através de políticos, através de negócios, através de finanças, de dinheiro, Sendo que o plano de Deus é nos livrar nessa terra para a sua glória. Então, o propósito ele vem de Deus para a honra e para a glória de Deus. E nós não devemos ter os nossos olhos carnais. Nós devemos também perseverar unânimes em oração. Este é um dos segredos de um povo vitorioso e abençoado. Assim como aqueles irmãos estavam lá perseverantes em oração, assim também a igreja do Senhor precisa estar perseverante em oração. E nós devemos também sempre lembrar que Deus faz tudo com um propósito. E tenha certeza que Ele tem um propósito para a sua vida, para você que me ouve neste momento. Que o Senhor possa te abençoar. Até o próximo podcast, onde estaremos então falando de Atos no capítulo 2. E daí sucessivamente, nessa série de pregações expositivas, através desse podcast, estaremos falando então sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Um grande abraço, Deus te abençoe e até mais.